Oi, gente, bem-vindos a mais esse vídeo. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas teorias que levam em consideração as características das espécies para explicar a ocorrência delas em certos locais. Por muito tempo na ecologia se acreditou que era necessário que as espécies tivessem diferenças nas suas características para que elas pudessem, de alguma forma, coexistir junto na natureza. Ou seja, para um local ter múltiplas espécies, essas espécies teriam que ter diferentes adaptações ou algum fator ambiental ou das espécies deveria existir para explicar a coexistência de múltiplas espécies. Isso também foi muito influenciado por alguns experimentos que mostraram que espécies iguais em um mesmo ambiente não poderiam coexistir indefinidamente na natureza. Então, a partir disso, foi desencadeada uma busca, tanto no desenvolvimento de modelos matemáticos e de observações da natureza, por quais seriam esses mecanismos e características das espécies que permitiriam com que elas coexistissem em um mesmo local. Isso quer dizer que hoje a gente acha que as características das espécies não são importantes? Não. A gente viu, como na teoria neutra, na teoria de biogeografia de ilhas, que é possível, existem mecanismos que permitem com que existam múltiplas espécies em determinados locais, mesmo que não existam diferenças nas características das espécies. Mas isso não quer dizer que as características das espécies não sejam importantes ou que elas também não permitam, não auxiliem na coexistência de múltiplas espécies no mesmo local. Então, provavelmente nós temos tanto processos totalmente estocásticos governando os padrões que a gente observa na natureza, quanto processos não estocásticos também, que dependem sim das características das espécies. Então é muito relevante que a gente entenda quais são como funciona a dinâmica de interação entre as espécies em uma comunidade, especialmente em escalas menores, locais, onde as espécies estão diretamente competindo, por exemplo, por recursos, e qual é o impacto que isso vai ter, tanto no curto prazo, na coexistência das espécies, como também a longo prazo até em processos evolutivos. Hoje em dia nós temos modelos derivados a partir desses que eu vou mostrar hoje, que podem prever, por exemplo, como as espécies vão evoluir ao longo do tempo em resposta umas às outras e em quais condições nós poderemos evoluir comunidades com mais ou menos espécies. Então o que nós vamos ver hoje são modelos primeiramente baseados nas equações de Lotka e Volterra, que foram desenvolvidos lá na década de 20 e a partir de então. E na próxima aula nós vamos ver algumas modificações desses modelos que incluem também a dinâmica de recursos para explicar em quais condições espécies poderiam coexistir, ou seja, múltiplas espécies poderiam existir juntos na natureza, e em quais condições isso não seria possível. E claro que existem já muitos trabalhos empíricos, muitos trabalhos amostrando espécies na natureza, e que demonstram a utilidade desses modelos. Aqui neste e no próximo vídeo nós vamos ver só sistemas com duas espécies, mas é claro que esses modelos também já foram expandidos para múltiplas espécies, nós poderíamos incluir quantas espécies nós quiséssemos. Também vou mostrar aqui só a dinâmica de competição entre espécies, que é o que mais foi estudado até hoje na ecologia, mas também existem modelos bem mais complexos, incluindo predadores, incluindo competição direta e indireta, incluindo vários níveis tróficos e muitos outros aspectos interessantes. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje? Bom, gente, então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria moderna da coexistência. Bom, essa teoria ela tem origem nos experimentos de Gauss lá de 1930 e teve vários avanços nela ao longo do tempo, especialmente no ano 2000 com a publicação de um artigo da teoria moderna da coexistência, que é um artigo do Chesson 2000. Esse artigo ele ficou, até por causa do... Não só esse artigo, essa ideia toda dos modelos de coexistência ficou um pouco em stand-by, ou em segundo plano, na década de 2000, especialmente pelo desenvolvimento da teoria neutra da biodiversidade. Mas, especialmente nos anos mais recentes, ela teve um retorno, digamos assim, e nós temos a teoria moderna da coexistência como um dos principais modelos de nicho que nós temos atualmente. Bom, para entender a teoria moderna da coexistência, nós vamos começar vendo os modelos clássicos de competição de Lotka e Volterra.
Tá? Então, esses modelos são muito parecidos com os que são vistos em ecologia de populações para crescimento populacional, só com a adição de espécies competidoras, poderiam ser adicionados predadores também, mas aqui nós vamos trabalhar só com competição. A partir desses modelos, nós temos algumas derivações, e a principal delas é a da ideia do Chesson de 2000. Então, nós vamos dividir essa parte da aula, em dois pedaços. Nós vamos ver primeiro os modelos de competição de Lotka-Volterra, e nós vamos, na segunda parte, ver o modelo do Chesson 2000. Tá? Bom, então vamos começar vendo essa parte aqui, né? Então, como é que a gente pode entender esses modelos, né? Bom, só para colocar em contexto, né, essa ideia de competição estruturando as comunidades, ela surgiu principalmente a partir de alguns experimentos realizados por um russo chamado Gause na década de 30. Então, o Gause, lá em 1934, ele fez alguns experimentos com paramécio. E o que o Gause fazia? O Gause, ele colocava em placas dessa forma, ele colocava indivíduos, né, de duas espécies de paramécio e via até que ponto essas duas espécies conseguiriam existir junto nessa placa de Petri aqui, né, duas espécies muito parecidas, até que ponto essas duas espécies iam existir junto aqui, se seria possível espécies iguais como essas existirem indefinidamente nessa placa de Petri. Bom, o que o Gause via, né? O que o Gause via todas as vezes que ele começava esse sistema é que as duas espécies inicialmente tinham um crescimento populacional exponencial, né, como seria esperado para as espécies sozinhas no meio, né, porque a densidade populacional era muito baixa, né, então aqui nós temos o número de indivíduos de cada uma das duas espécies. E era isso que se via no início. Mas logo depois de um determinado período de tempo, uma espécie começava a declinar até que ela se extinguia, enquanto que a outra espécie sempre crescia populacionalmente até atingir um tamanho populacional muito maior. Então, a partir de determinado momento, uma espécie aumentava a sua abundância e a outra espécie ia declinando até a extinção e só uma espécie sempre sobrevivia nesse ambiente. Isso deu origem, então, a um princípio chamado princípio da exclusão competitiva, que diz que duas espécies com os mesmos requerimentos de recursos, elas não vão conseguir coexistir indefinidamente em uma comunidade. Bom, isso são os experimentos do Gause, né? O que nós vamos ver nessa aula de hoje são os modelos, as equações de Lotka-Volterra que explicam como que isso acontece, e nós vamos ver que isso é só né? Essa possibilidade aqui é só um de 4 possíveis cenários que podem acontecer em uma comunidade, seguindo esse modelo. Bom, então vamos dar uma olhada em como funcionam os modelos, o modelo de competição de Lotka e Volterra. Bom, vamos imaginar que nós temos então uma comunidade com a quantidade de recursos que cabe dentro desse quadrado aqui. Tá? Bom, essa quantidade de recursos ela é medida em número de indivíduos. Então a gente poderia imaginar que na verdade esse quadrado aqui é como se fosse um ladrilho onde nós temos recursos para uma determinada espécie, onde cada quadradinho desse representa um indivíduo. Então, o que acontece? Se nós olharmos a dinâmica dessa população ao longo do tempo, o que vai acontecer ao longo do tempo? Então, se nós começarmos adicionando um indivíduo num quadradinho desse, nós vamos ver que a abundância, então, começa com, por exemplo, 1, né? E logo esse indivíduo começa a se multiplicar, né, se reproduzir e ocupar essa área. Então, o número de indivíduos ao longo do tempo vai aumentando. Bom, inicialmente ele cresce mais ou menos de uma maneira exponencial, porque o recurso está totalmente disponível. Mas conforme
essa área vai sendo preenchida, né? Ou seja, os indivíduos vão consumindo todo esse recurso, ou espaço, pode ser o recurso, essa taxa de crescimento populacional vai declinando até que ela não tem, até que essa área ou essa quantidade de recursos não tem como suportar mais indivíduos do que o máximo que cabe aqui dentro. Então a gente pode descrever essa dinâmica, né, medindo a taxa, medindo o ritmo, né, de expansão dessa população ao longo do tempo, né? E a gente vai ver que quando a área ou o recurso está completamente utilizado, então essa taxa de crescimento é zero. Então nós podemos dizer que a taxa de crescimento ela é máxima, mas ela vai diminuindo ao longo do tempo proporcionalmente à quantidade de recursos disponível, né? A gente pode descrever essa dinâmica utilizando uma equação diferencial que vai nos mostrar o ritmo, né, ou a taxa de crescimento dessa população ao longo do tempo. Então vamos imaginar que essa linha tangencial aqui da curva de crescimento mede justamente essa taxa, né? Então, na verdade, se essa linha tangencial ela for zero, né, for nada inclinada, né, ela quer dizer que a população não está crescendo. Se ela for muito inclinada, quer dizer que a população está crescendo de maneira bem rápida. Bom, a equação que define essa dinâmica é essa aqui. Onde essa parte do modelo descreve a taxa de crescimento intrínseca da população vezes o número de indivíduos, ou seja, é um crescimento totalmente exponencial, né? Quanto mais indivíduos ou maior a taxa de crescimento, mais rapidamente cresce, de maneira indefinida. E essa parte do modelo descreve a quantidade de recursos disponível. Então nós vemos aqui, por exemplo, que se n for igual a k, ou seja, se esses dois valores forem iguais, quer dizer que o número de indivíduos atingiu a capacidade de suporte. Quando isso acontecer, então 1 menos n dividido por n, ou k dividido por k, vai ser 1 menos 1 é zero. Ou seja, todo esse modelo aqui, o resultado dessa equação vai ser zero. Isso quer dizer que a taxa de crescimento atingiu zero quando nós tivermos 100% do recurso utilizado. Bom, isso é o nosso modelo com uma única espécie, né? Como que a gente adiciona uma segunda espécie nesse sistema? Bom, para adicionar uma segunda espécie, nós temos que imaginar que essa segunda espécie vai estar ocupando partes deste mesmo recurso. Então vamos imaginar, por exemplo, que um indivíduo de uma segunda espécie está ocupando este pedaço do recurso aqui. O que vai acontecer quando essa segunda espécie for adicionada nesse sistema? Bom, vai acontecer que nós não temos mais todo esse carrying capacity aqui para suportar essa população da espécie escura, da espécie preta, né? Vamos chamar a espécie vermelha de espécie 2 e essa espécie preta, a cor preta, de espécie 1. Então, quando nós adicionarmos um indivíduo da espécie 2, agora, obviamente, nós não temos mais todo o recurso disponível para a espécie 1. Logo, a espécie 1 não vai conseguir atingir o seu carrying capacity, porque nós temos alguns indivíduos da espécie 2 ocupando uma parte desse recurso. Como é que a gente adiciona isso neste modelo aqui? Bom, nós temos que modificar essa parte do modelo para incluir indivíduos da segunda espécie. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer que a taxa de crescimento da espécie 1, né, ela vai ser multiplicada pela quantidade de recursos disponível, só que agora a quantidade de recursos disponível não é mais a quantidade total de recursos, e sim a quantidade de recursos disponível depois que nós já tivermos tirado desse sistema os indivíduos da espécie 1 e da espécie 2. Então nós vamos continuar com o nosso número de indivíduos da espécie 1 dividido pelo carrying capacity, mas nós vamos adicionar aqui em cima dessa equação, nós vamos adicionar os indivíduos da espécie 2. Tá? O que representa esse alfa? O que representa esse símbolo aqui? Representa quantos indivíduos da espécie 1 equivale cada indivíduo da espécie 2.
Então nós temos que esse valorzinho de alfa aqui da equação representa quantos indivíduos quantos indivíduos da espécie 1 cada indivíduo da espécie 2 representa, né? Aqui nós vamos fazer uma diferenciação colocando um carrying capacity para a espécie 1, porque não necessariamente a espécie 2 vai ter a mesma capacidade de suporte, ou seja, o tamanho desse quadrado aqui para a espécie 2 pode ser um pouco diferente do tamanho desse quadrado para a espécie 1. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, cada indivíduo da espécie 2 equivale a, nesse exemplo aqui, né, a 1/4 de um indivíduo da espécie 1, por isso que esse alfa aqui é 0,25. Tá? Bom, agora nós podemos utilizar a mesma lógica para entender como seria essa mesma equação pensando do ponto de vista da espécie 2 e não da espécie 1 mais. Então, o que aconteceria com a dinâmica populacional da espécie 2 ao longo do tempo? Bom, da mesma forma que a espécie 1, essa espécie vai ter a sua capacidade de suporte e vai, inicialmente, se não tiver espécie 1 nem nada mais, ela vai crescer exponencialmente. Vamos imaginar agora esse sistema todo aqui do ponto de vista da espécie 2. Bom, agora nós estamos olhando para a dinâmica da espécie 2, né? E nessa dinâmica nós temos a mesma situação, nós temos uma capacidade de suporte, né? Todo esse quadrado é o nosso K2, capacidade de suporte da espécie 2, e nós temos os indivíduos da espécie 2. Conforme esses indivíduos forem ocupando toda essa área, todo esse recurso, nós vamos ter uma diminuição do ritmo de crescimento até que não tenha mais como a gente adicionar indivíduos nessa população. Só que nós também podemos adicionar indivíduos da espécie 1 nesse sistema. Né? E o que vai acontecer quando o indivíduo da espécie 1 entrar? Bom, então nós temos a espécie 2 crescendo, eventualmente essa espécie ela poderia atingir sua capacidade de suporte. Só que a gente vai ver que na presença de um competidor, por exemplo, na presença de indivíduos de uma outra espécie, isso também eventualmente não vai acontecer, porque antes da espécie atingir sua capacidade de suporte, todo o recurso já vai estar sendo utilizado, ou seja, a quantidade de recurso disponível para essa espécie não vai ser a quantidade de recursos total, mas sim o que sobrou depois de eliminar a espécie 2. Então, da mesma forma que nós fizemos para a espécie 1, nós podemos escrever essa taxa de crescimento populacional usando a mesma lógica. Né? Então, a quantidade de recursos, medindo a quantidade de recursos em termos dos recursos da espécie 2. E notem agora que nós temos esse beta aqui que representa o impacto que cada indivíduo da espécie 1 tem sobre esse recurso. Ou seja, qual é a equivalência de cada indivíduo da espécie 1 em termos numéricos de indivíduos da espécie 2. Ou seja, aqui nós teríamos que cada indivíduo da espécie 1 equivale a 4 indivíduos da espécie 2. Então, um indivíduo da espécie 1 equivale a 4 indivíduos da espécie 2. Então, em outras palavras, se a gente adicionar um indivíduo da espécie 1 aqui, seria o equivalente a nós estarmos adicionando 4 indivíduos da espécie 2. E, obviamente, então, cada indivíduo da espécie 1 vai reduzir a quantidade de recurso disponível bem mais do que um indivíduo da espécie 2. Tá? Então, beleza, nós temos essas duas equações que definem a dinâmica dessas duas espécies, uma em relação à outra. Então, diferentemente dos modelos populacionais, onde nós tínhamos uma espécie respondendo somente a sua própria dinâmica ao longo do tempo, agora nós temos, então, duas equações diferenciais para definir esse sistema, porque as duas espécies estão respondendo uma à outra simultaneamente. Né? Bom, o que nós queremos saber utilizando essas duas equações? Bom, nós queremos saber, né, o que vai acontecer em equilíbrio, ou seja, depois de passar muito tempo, o que vai acontecer com a população dessas duas espécies. Né? Então, nós temos o tempo e nós temos o número de indivíduos das espécies 1 e 2. E nós queremos saber, por exemplo, qual que será a abundância dessas espécies depois do sistema atingir um equilíbrio. Né? Então, por exemplo, nós poderíamos ter que a abundância da espécie 2 teve essa dinâmica e a abundância da espécie 1
teve essa dinâmica. Então, em equilíbrio, depois de passar muito tempo, né, o que aconteceu? Depois de passar muito tempo, a espécie 1 se extinguiu e a espécie 2 não. Então, nós queremos saber se, dependendo do efeito que uma espécie tem na outra, da quantidade de recursos que a espécie precisa, o que vai acontecer com essa... Qual que vai ser o outcome, né? Qual que vai ser o resultado dessa competição? Será que as espécies vão conseguir existir junto? Ou será que vai ser que nem nos experimentos de Gauss, que uma espécie exclui a outra? E qual espécie vai excluir? Quem vai excluir quem? Né? Qual espécie vai ser extinta nesse sistema? Bom, para entender isso aqui, nós precisamos perceber primeiro que o que acontece quando o sistema está em equilíbrio, né? Nesse caso, existe um equilíbrio. Acontece que essas duas equações, né, essas duas taxas de crescimento, elas se igualam a zero. Então, isso é equivalente a dizer que tanto a taxa da espécie 1 vai para zero, ou seja, nós não temos nem crescimento nem decrescimento da espécie 1, nem a da espécie 2, ou seja, as duas populações das duas espécies estão totalmente em equilíbrio, ou seja, não mudam mais ao longo do tempo. Então, basicamente, o que nós precisamos fazer é colocar essas duas equações para zero, né, dizer que essas duas partes da equação aqui são zero, para entender quais situações, para entender como que esse sistema chega num equilíbrio. Tá? Bom, então nós temos essas duas equações iguais a zero agora. E claro que se nós passarmos o R1, N1 multiplicando para cá, né, o zero dividido por qualquer coisa, nós vamos ter zero. Então a gente pode simplesmente cortar essas duas partes da equação. Né? Bom, fazendo isso, nós vamos ter então como resultado algo tipo 1 menos N1 mais alfa N2 dividido por K1. E isso aqui a gente pode rearranjar essa equação de forma que fique N1 alfa mais alfa N2 dividido por K1 é igual a 1. E nós podemos passar isso aqui multiplicando, então nós temos N1 alfa N1 mais alfa N2, que é igual a K1. O que nós queremos saber nesse sistema aqui, qual é a abundância em equilíbrio de N1 e N2. Por isso nós vamos isolar o N1 e vamos dizer então que o N1 é igual à capacidade da espécie 1, capacidade de suporte da espécie 1, ou seja, o tamanho desse quadrado para a espécie 1, menos a quantidade de indivíduos da espécie 2. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma redução do carrying capacity da espécie 1, porque a gente está usando parte do recurso com indivíduos da espécie 2. Bom, se nós fizermos esse mesmo arranjo com a espécie 2, nós vamos chegar numa equação bem parecida, né? Então, essas são as duas equações que definem o equilíbrio para essas duas espécies. Então, o equilíbrio do número de indivíduos das duas espécies depende da sua capacidade de suporte e também da quantidade de recursos dessa capacidade de suporte que está sendo utilizado pela outra espécie. Bom, então como a abundância de uma espécie depende da sua capacidade de suporte, mas também da abundância da outra espécie, ou seja, a abundância de uma espécie é claramente uma função da abundância da outra espécie, o que a gente pode fazer é um gráfico colocando a abundância de uma espécie em função da abundância da outra espécie. Então nós vamos começar fazendo este gráfico, né, e nós vamos colocar a abundância da espécie 2 no eixo X e da espécie 1 no eixo Y. Ou seja, nós vamos ver como que a abundância da espécie 1 muda em função da abundância da espécie 2. Nós vamos começar olhando então para essa equação e pensando o que acontece com a abundância da espécie 1 em função da abundância da espécie 2. Então, quanto que seria a abundância em equilíbrio, né, da espécie 1 quando a espécie 2 não tem nenhum indivíduo? Então, vamos colocar aqui na equação N1 é igual a K1 menos alfa, quantos indivíduos da espécie 2? Zero. Então, claro que isso aqui vai dar zero, e nós temos, então, que a abundância da espécie 1 em equilíbrio, quando nós não temos nenhum indivíduo da espécie 2,
é K1. Então essa é a abundância máxima que a espécie 1 pode ter, que é quando nós não temos nenhum indivíduo da espécie 2. Então o único limite para a espécie 1 vai ser ela mesma, ou seja, ela vai ocupar todo o recurso disponível, né? Bom, o que vai acontecer quando nós formos adicionando indivíduos da espécie 2? Bom, isso vai depender desse alfa. Se o número de indivíduos da espécie 2, se os indivíduos da espécie 2 não tiverem nenhum impacto na espécie 1, então nós temos que, não importa o que acontece com a espécie 2, o número de indivíduos da espécie 1 vai ser sempre o mesmo. Já se nós tivermos um grande impacto, então, quanto mais indivíduos da espécie 2, menos indivíduos da espécie 1 nós vamos ter. Então, essa inclinação dessa reta vai depender muito do impacto que a espécie 2 tem na espécie 1. Bom, então nós poderíamos pensar quando que a abundância da espécie 1 seria zero. Qual é o valor da espécie 2, né? Quantos indivíduos da espécie 2 nós precisaríamos ter para que não houvesse nenhuma abundância da espécie 1. Como é que a gente pode fazer isso? Nós vamos utilizar mais uma vez essa mesma equação, mas agora nós vamos colocar a espécie 1 para zero e vamos resolver essa equação. Né? Se a gente resolver essa equação, então passando o alfa N2 para o outro lado, nós temos que a abundância da espécie 2 tem que ser K1 dividido por alfa. Então quer dizer que quando o número de indivíduos da espécie 2 for igual ao carrying capacity da espécie 1 dividido por esse coeficiente alfa, a espécie 1 não vai caber mais dentro desse quadrado. Ou seja, esse número de indivíduos da espécie 2 equivale a todos os recursos disponíveis para a espécie 1. Então, o que nós temos olhando para este gráfico aqui? Nós temos que toda vez que a espécie 2 estiver abaixo desse ponto, né, então tiver qualquer momento abaixo dessa linha, vai crescer o número de indivíduos da espécie 1. Então, por exemplo, se nós tivermos 0 indivíduos da espécie 2, então se a gente tiver, por exemplo, um número baixo de indivíduos da espécie 1, muito abaixo da sua capacidade de suporte, e não tivermos nenhum indivíduo da espécie 2, essa população da espécie 1 vai crescer até atingir sua capacidade de suporte. Só que se nós tivermos alguns indivíduos da espécie 2, por exemplo, nesse ponto, nós também vamos ter essa situação. Então, se nós tivermos nesse ponto do gráfico com poucos indivíduos da espécie 1 e poucos indivíduos da espécie 2, nós também temos crescimento populacional da espécie 1. Então, toda vez que nós estivermos abaixo dessa linha, nós temos crescimento populacional da espécie 1. Claro que se nós estivermos acima dessa linha, né, por exemplo, nós tivermos nesse ponto aqui com poucos indivíduos da espécie 1, mas muitos indivíduos da espécie 2, nós temos um decaimento populacional da espécie 1, porque nós não temos recurso suficiente, nós temos muitos indivíduos da espécie 2 e por isso essa espécie 1 vai necessariamente declinar. Então essa linha ela define duas regiões do gráfico, uma onde nós temos crescimento da espécie 1 e outra onde nós temos decrescimento da espécie 1. Bom, tudo isso aqui foi feito pensando na espécie 1. Agora nós vamos fazer esse mesmo gráfico pensando na espécie 2. Bom, pessoal, então agora nós vamos colocar os gráficos das duas espécies juntos para entender como que aconteceria a dinâmica das duas espécies ao mesmo tempo. Então nós vamos começar colocando aqui a capacidade de suporte de cada espécie. E a gente sabe que a espécie 2, então, ela tem o seu limite aqui, e a espécie 1 tem o seu limite na capacidade de suporte dela. Só que nós temos vários cenários possíveis dependendo de como que uma espécie responde a outra. Então vamos imaginar que a espécie 1, né, ela está limitada para sua capacidade de suporte e que nós temos aqui a região onde nós temos K1 dividido por alfa. Nós vamos fazer essa linha. Então, como nós vimos anteriormente, toda vez que esse gráfico, né, que o número de indivíduos da espécie 2 e espécie 1 essa combinação estiver dentro desse triângulo, nós temos crescimento populacional para a espécie 1. Toda vez que nós estivermos acima dessa linha, a espécie 1 necessariamente ela precisa declinar na sua abundância. Então, quer dizer que
nessa região do gráfico, a espécie 1 vai estar diminuindo a sua abundância. Bom, agora vamos imaginar o que vai acontecer com a espécie 2. Então, nós vamos imaginar que esse valor aqui, né, de indivíduos da espécie 1, está aqui. Então, o que vai acontecer nessa situação? Vamos olhar agora para a dinâmica da espécie 2. Então, a gente sabe que toda vez que a espécie 2, que a combinação de indivíduos da espécie 2 e 1 estiver abaixo dessa linha vermelha, nós temos crescimento da espécie 2. E toda vez que estiver acima, nós temos decrescimento da espécie 2. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos, por exemplo, com poucos indivíduos da espécie 1 e 2, né? Ou seja, nesse cenário inicial do Gauss, onde todas as espécies têm a baixa abundância, as duas espécies vão ter crescimento populacional. É isso que esse gráfico está falando. Tá? Então, essas duas espécies vão crescer numa situação com poucos indivíduos das duas espécies. Já se nós tivermos muitos indivíduos, então digamos que a capacidade de suporte das duas espécies esteja lá em cima, aqui embaixo, e a população das duas espécies está muito acima, então nós vamos ter decrescimento populacional para as duas espécies, de forma que elas vão em direção às suas capacidades de suporte. Né? Bom, mas o interessante desse gráfico é o que vai acontecer no meio desse caminho. O que vai acontecer nessa região entre as duas linhas. Então, o que vai acontecer com a espécie 1 aqui? Bom, olhando para a linha que a gente chama de isolinha, né? Então, essa linha aqui representa onde o DN1dt, ou seja, a taxa de crescimento da espécie 1 é zero. E a linha vermelha representa o ponto onde a taxa de crescimento da espécie 2 é igual a zero. Então, como que vai ser a dinâmica populacional dessas duas espécies quando nós estivermos neste ponto aqui, com muitos indivíduos da espécie 1 e poucos indivíduos da espécie 2? Bom, vamos dar uma olhada então. O que vai acontecer com a espécie 1? A espécie 1, como ela está acima da sua linha, ela vai declinar. Mas a espécie 2, como ela está abaixo da sua linha, ela vai aumentar. Isso vai continuar acontecendo, sempre diminuindo a abundância da espécie 1. Então, quer dizer, se nós começarmos, por exemplo, o sistema aqui com poucos indivíduos da espécie 2 e poucos da espécie 1, as duas vão aumentar. Até que chegue nesse ponto aqui, onde a espécie 1 foi totalmente extinta e a espécie 2 continua aumentando até chegar na sua capacidade de suporte. Então, esse é um cenário possível onde nós temos que a espécie 2 vai totalmente eliminar a espécie 1 do sistema. Então, se nós olhássemos esse sistema ao longo do tempo, nessas situações, nós veríamos que inicialmente, se a gente tivesse começado, por exemplo, no ponto 1 aqui, nós veríamos inicialmente que as duas espécies aumentam seu crescimento populacional, mas eventualmente vai chegar um ponto onde a espécie 1 vai começar a declinar populacionalmente e a espécie 2 vai aumentar seu crescimento, vai continuar crescendo até atingir sua capacidade de suporte. Então quer dizer que a espécie 2, nesse cenário aqui, vai levar a espécie 1 à extinção. Bom, gente, acontece que essa situação que eu mostrei até agora, ela representa só uma das possibilidades de outcome, de resultado para a competição entre essas duas espécies. Ela representa o resultado onde a espécie 2, nesse caso aqui, neste exemplo, onde a espécie 2 ganha competição. Então não importa onde que esse sistema vai começar, se vai começar com poucos indivíduos ou muito da espécie 2, ou poucos indivíduos ou muitos da espécie 1, esse sistema sempre vai levar à fixação
da espécie 2 na sua capacidade de suporte, ou seja, usando totalmente os recursos disponíveis para ela, e a espécie 1 totalmente extinta. Então, se nós começássemos esse sistema, digamos que a espécie 1 fosse dominante em uma região, uma espécie nativa, e a espécie 2 fosse introduzida com poucos indivíduos, esse sistema que eventualmente ele iria convergir para a exclusão, totalmente extinção da espécie 1 e a fixação da espécie 2. Ou seja, se a gente estivesse falando de uma espécie 2 que é invasora, por exemplo, exótica, e chegasse em um continente onde só existem indivíduos da espécie 1, essa espécie 2 eventualmente, nessa situação aqui, levaria totalmente à exclusão competitiva da espécie 1. Mas é claro que nós também poderíamos ter outras situações, como por exemplo esta, que é totalmente o oposto dessa situação. Nessa situação aqui, a linha da espécie 1 está totalmente acima da linha da espécie 2, dessa isolinha. Ou seja, existe um conjunto inteiro de condições onde a espécie 1 tem crescimento populacional e a espécie 2 está estável, né, na sua população, e a espécie 2 tem decrescimento populacional. Então, em toda essa região aqui do gráfico, a espécie 1 vai ter vantagem, vai crescer populacionalmente, e a espécie 2 vai declinar populacionalmente. Então, esse sistema vai, eventualmente, levar ao declínio da espécie 2 e a fixação da espécie 1. Então, esse sistema aqui vai fazer com que a espécie 1 seja levada à dominância e à utilização de todos os seus recursos, enquanto que a espécie 2 vai ser totalmente extinta. Então, se nós estivéssemos nessa situação aqui, falando de uma espécie 1 que é nativa e uma espécie 2 que é exótica, invasora, a espécie 2 nunca conseguiria invadir esse sistema, não conseguiria entrar nessa comunidade, porque a espécie 1 sempre levaria ela à extinção. Então, por exemplo, se nós tivéssemos a espécie 1 totalmente em equilíbrio com ela mesma, na sua capacidade de suporte, e nós adicionássemos, por exemplo, alguns indivíduos da espécie 2, ou seja, digamos que a gente trouxesse esse sistema para cá. O que vai acontecer nessa situação? Bom, a espécie 1 vai declinar, né? E a espécie 2 também vai declinar. Só que quando chegar nesse momento, a espécie 1 vai voltar a crescer populacionalmente e a espécie 2 vai continuar declinando até chegar à sua extinção, porque ela está sempre com mais indivíduos do que seria suportado baseado nesse número de indivíduos da espécie 1 e da espécie 2. Bom, e aí nós temos, por fim, duas outras situações que são mais interessantes do que essas duas, ou um pouco mais misteriosas que essas duas situações iniciais, que são essas situações aqui onde essas linhas podem se cruzar. Então vamos imaginar o que vai acontecer com essas linhas, nessas duas situações onde as linhas se cruzam. Então vamos começar imaginando, vamos pensar o que aconteceria nessa situação. Nós começamos com poucos indivíduos da espécie 2 e muitos indivíduos da espécie 1. Né? Bom, nessa situação aqui, a espécie 1 ela vai declinar, porque a abundância dela está acima do que seria suportado por essa combinação de indivíduos da espécie 1 e 2. Já a espécie 2, nessa situação, ela iria aumentar, porque ela tem menos indivíduos que essa capacidade de suporte, e mesmo com aqueles indivíduos da espécie 1, ela ainda poderia ter crescimento populacional. Então nós teríamos que o sistema estaria indo nessa direção, com aumento da espécie 1 e diminuição, com aumento da espécie 2 e diminuição da espécie 1. Agora vamos para esse outro triângulo e vamos fazer a mesma lógica. Vamos pensar o que aconteceria com os indivíduos da espécie 1 e com a espécie 2. Bom, aqui os indivíduos da espécie 1 estão abaixo, a população 1 está abaixo da sua capacidade, então ela vai aumentar a sua taxa de crescimento. E a espécie 2 vai diminuir a taxa de seu crescimento, ou seja, esse sistema está indo naquela direção também. Então quer dizer que nessas situações aqui nós temos um ponto de equilíbrio que fica bem aqui no meio. Né? E qualquer situação que saia disso vai eventualmente convergir para esse ponto. O que significa isso? Significa que nesse ponto aqui nós temos, né, nesse equilíbrio, nós temos tanto indivíduos da espécie 2 quanto indivíduos da espécie 1 acima de zero. Ou seja, nós temos um equilíbrio estável onde as duas espécies podem coexistir. Então,
Então, se nós começarmos neste ponto aqui, o sistema, o que vai acontecer? A espécie 1 ela pode crescer populacionalmente, mas a espécie 2 está acima da sua linha e vai declinar. Então, esse sistema vai puxar a abundância da espécie 1 para cima e a espécie 2 para baixo, ou seja, vai levar a espécie 1 a se fixar na sua capacidade de suporte e eliminar a espécie 2. Isso vai acontecer sempre que nós estivermos nessa parte do triângulo. Já se nós estivermos nesse outro extremo aqui, a espécie 2 vai aumentar a sua abundância e a espécie 1 vai declinar na sua abundância. E esse sistema, então, ele vai tender para o outro lado, tender para a fixação da espécie 2. Então, se nós tivermos uma abundância da espécie 2 acima de um limiar, e a espécie 1 abaixo desse limiar, nós vamos ver que a espécie 2 eventualmente vai levar à extinção da espécie 1. Vai entrar nessa parte do triângulo e nós vamos ter a fixação da espécie 2 e a extinção da espécie 1. Já se nós tivermos com muitos indivíduos da espécie 1 e poucos indivíduos da espécie 2, nós vamos estar nessa faixa do sistema e nesse ponto, qualquer que seja a condição inicial, nós vamos ter a fixação da espécie 1 lá na sua capacidade de suporte e a extinção completa da espécie 2. Então, o único ponto onde as duas espécies poderiam coexistir nesse sistema seria exatamente na intersecção dessas duas linhas aqui. Então, se essas duas espécies estiverem exatamente com aquela abundância, nenhuma espécie consegue extinguir a outra. Mas qualquer flutuação que aumente um indivíduo que seja na abundância de uma espécie vai puxar esse sistema para um lado ou para o outro e vai levar à extinção de uma espécie ou da outra. Bom, todas as situações aqui, elas acontecem na natureza, né? Essas diferenças dependem da capacidade de suporte das espécies e quanto que uma espécie impacta a outra. Tá? Duas coisas importantes e interessantes para a gente notar nesse sistema aqui é que de todas as possibilidades que existem para as duas espécies, para o outcome da competição entre duas espécies, só uma delas representa a coexistência estável. Quer dizer que, na maior parte das vezes, é muito difícil, existe só uma possibilidade em 4 das espécies coexistirem, ou seja, existirem juntos numa mesma comunidade sem extinguir competitivamente uma a outra. Então, isso é mais difícil de acontecer do que os outros cenários. A outra situação interessante é esta aqui, onde a espécie que vai dominar e extinguir a outra competitivamente depende da situação inicial do sistema. Ou seja, se uma espécie, por exemplo, a espécie 1 estiver em alta abundância, digamos que seja na natureza nós tenhamos uma comunidade, uma espécie de ave que é nativa e está em alta abundância, essa comunidade ela é extremamente resiliente à entrada de uma espécie invasora em baixa abundância. Porque essa espécie, toda vez que ela entrar com poucos indivíduos, ela vai ser levada à extinção pela espécie 1. Entretanto, esse sistema ele pode mudar para um outro ponto de equilíbrio, onde a espécie 2 ela está próxima da sua capacidade de suporte e nessa situação é muito difícil da espécie 1 invadir. Então quer dizer que se nós tivermos, por exemplo, um sistema natural que está em equilíbrio, esse sistema tem uma alta resiliência, porque a entrada de novas espécies ela é praticamente impossível nesse sistema. Agora, se nós causarmos uma grande perturbação nesse sistema, a ponto de levar a espécie 2, uma espécie, por exemplo, invasora, próximo do seu equilíbrio, próximo da sua capacidade de suporte, e a espécie nativa próximo da extinção, esse sistema vai entrar num novo equilíbrio, onde a espécie 2 vai ser dominante, a espécie invasora, no caso, poderia ser uma espécie invasora, vai se tornar dominante, e é quase impossível que a gente consiga fazer a espécie nativa retornar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e no próximo vídeo nós vamos dar uma olhada melhor em um desenvolvimento a partir desses modelos que eu mostrei, que foram feitos a partir dos modelos de utilização de recursos das espécies, principalmente a partir do trabalho do Chesson em 2000.